Controles internos dentro de um departamento de contabilidade. Como que isso funciona na prática? Fala pessoal, eu sou o Bruno Gomes e hoje eu vou falar de um tema bem interessante, que é o controle interno dentro de um departamento de contabilidade, né? Uma conciliação contábil. Qual é a melhor maneira de você conciliar saldos contábeis, né? Para você não ter problema nenhum com a auditoria externa. Vou começar esse papo aqui falando uma coisa bem interessante. Eu tenho alguns amigos que confundem a essência de um razão contábil para um relatório analítico, um relatório suporte vindo de outra área, né? Primeiro de tudo, razão contábil, ele vai receber lançamentos a débito e crédito e no final vai te dar um net, um saldo, que dali vai partir para outros relatórios, um balanço patrimonial, uma DRE, enfim, né? Razão contábil vai te trazer débitos e créditos de eventos que aconteceram, que ocorreram num departamento X. Mas isso não significa que aquele saldo que está no razão contábil reflete exatamente a realidade da operação. Por quê? Se o sistema não estiver completamente integrado, né, e até mesmo em casos de sistema integrado, pode acontecer erros, né? E como que você pega esses erros, né? Como que você pega um lançamento errado? Principalmente aquele lançamento errado que não foi estornado, que alguém lançou em um mês e não se atentou e só vai pegar isso daqui a um mês para frente, 2 meses. Como que você pega isso? Numa conciliação contábil. Então, para aqueles amigos que consideram razão contábil, o número que vem no razão contábil, numa conta contábil, exatamente o saldo final, o saldo real que reflete uma realidade da empresa, isso está completamente errado, né? Você está passível aí a informar um número incorreto e futuramente isso pode te dar uma dor de cabeça muito grande. Exatamente sobre isso que eu vou falar aqui agora. Vou focar primeiro no ativo, né? Eu peguei algumas rúbricas aqui só para ajudar o pessoal a ter um entendimento bacana. Por exemplo, a primeira de todas, caixas e equivalentes de caixas. Também tenho amigos que acreditam que se o sistema é completamente integrado, tudo que o financeiro fez, tudo que o financeiro pagou e recebeu, já vai estar nas contas contábeis de caixas e equivalentes de caixa, logo o saldo final reflete a realidade. Isso está errado. Num processo de auditoria interna, principalmente para uma empresa de grande porte, de capital aberto, a contabilidade tem que fazer a conciliação em cima dos extratos. Ah, mas eu vou pegar os extratos com o financeiro. O controle geralmente aceito pede que você faça exatamente essa conferência. Você tem que ter pelo menos a última parte, né, a última capa do extrato, onde mostra o saldo final, para você pegar aquele número ali e bater com seu razão contábil. O controle de conciliação contábil bancária é assim que funciona. É assim que funciona, né? Eu conheço até empresas, né, trabalhei em empresas que o pessoal pegava o extrato, a cópia do extrato toda, isso em escritório contábil, a cópia do extrato, fazia uma capinha de conciliação com campos de autorização, de lançamento, enfim, de ajuste, né, de revisão, pegava o razão contábil, né, mais alguns ajustes que foram feitos, fazia um book, imprimia e o gestor assinava, né? Então isso eu fazia em escritório contábil, eu fazia isso. Teve algumas empresas que eu também cheguei a fazer isso. Eu implementei em uma empresa que eu trabalhei um controle de conciliação muito dinâmico, né? Então eu pegava ali com a equipe a última página do extrato, que estava o saldo, e eu batia com os saldos das contas contábeis, né? E quando a auditoria externa me pedia conciliação contábil, eu pegava a minha DFC, eu fazia DFC mensalmente, pegava a DFC, batia a DFC com a auditoria, né? E, acaso tivesse alguma dúvida de alguma rúbrica específica, eu mostrava ali numa conciliação à parte, né? Então, era assim que funcionava, entendeu? Extrato financeiro, última capa do extrato financeiro, o financeiro disponibilizava os extratos para a contabilidade e eu fazia a equipe bater aquele saldo com o saldo da contabilidade. Então eu tinha certeza que tudo que o financeiro fez, de fato, estava refletindo dentro de uma razão contábil, né? Os saldos estavam batidos, os saldos estavam conciliados. Se o financeiro disponibilizasse os extratos para auditoria e eu disponibilizasse o meu balancete, as minhas contas contábeis, eu tinha certeza absoluta que os saldos estavam coerentes. Eu batia isso
do segundo ao terceiro dia útil no máximo. No segundo dia útil, o financeiro fechava em D+1, isso estava completamente pronto. O outro ponto é o caixinha da empresa, o fundo fixo, né? O controle interno geralmente aceito, o mais coerente, né? Que é até uma proposta de controle de auditoria externa, é ter o termo de responsabilidade do caixinha, e dependendo da empresa, tem um analista que é responsável por conciliar apenas caixas equivalentes de caixa. O cara vai lá no financeiro e ele chega a contar, ele conta as moedas, conta o dinheiro que está no caixinha, bate com o termo de responsabilidade e anexa na contabilidade, mostrando que está completamente em linha aquilo que foi registrado na conta contábil de fundo fixo, caixinha, com o termo de responsabilidade, mais a contagem que ele, responsável por aquela atividade, efetuou. Isso é um controle geralmente aceito. Para aqueles que não estão acostumados a fazer isso, vai achar um trabalho desnecessário, uma loucura, um saldo relevante. Só que aí tem um problema. É muito fácil você cometer fraude dentro de um saldo de caixinha, né? Já trabalhei em empresas que tinham controle de caixinha com limite de R$500 e empresas que tinham controle de caixinha com limite de R$10.000. Então o cara pagava fornecedores que emitiam nota fiscal com o dinheiro do caixinha e dava um trabalho enorme para o pessoal do recebimento fiscal controlar esse tipo de coisa. Às vezes tinha retenção na fonte, naquela nota fiscal, e para pegar aquilo, você só pegava se você fosse lá no financeiro, pedisse cópia dos documentos anexados no controle do caixinha, aí você ia olhar e falar, putz, tem uma nota fiscal e tem retenção na fonte aqui, cara, ferrou. Você tá entendendo? Então esse era o controle geralmente aceito, que a auditoria externa propõe, e empresas que gostam de ter esse tipo de controle, né, que gostam de ser completamente rigorosas em relação à conciliação contábil, coloca isso em prática. O outro item é o contas a receber. O contas a receber e o estoques, que eu não coloquei aqui, mas contas a receber e estoques são a menina dos olhos num processo de auditoria externa, né? Qual que é o controle geralmente aceito para você fazer uma conciliação contábil de um saldo de contas a receber, né? Não adianta você pegar só o razão, como os seus amigos falam, mas o saldo que está na razão é o saldo do contas a receber. Não. Para o contas a receber, o controle geralmente aceito é você pedir mensalmente para o seu financeiro te mandar uma posição analítica de todos os clientes que eles têm a receber aí, né? Tem a receber. Então, o financeiro te manda uma posição analítica, não é razão contábil. Posição analítica de tudo que eles têm a receber. Então, vai vir aquele relatório enorme. E um controle mais bacana ainda é o financeiro demonstrar as datas de vencimento, porque com as datas de vencimento, né, você vai ter aí um age list do contas a receber. Em empresa de capital aberto é obrigatório você abrir uma nota explicativa com o age list do contas a receber. Se você faz isso mensalmente, você não vai ter um trabalho monstruoso no final do trimestre, né? Então você já vai ter esse age list aí mensalmente com uma posição analítica. Pega a posição analítica mais o aging list, bate com seu razão contábil, logo vai estar conciliado com um relatório financeiro, né? Isso é uma conciliação contábil. Se você conciliar um razão com um balancete, você não está conciliando. O que acontece no razão, aí eu concordo que efetivamente tem que estar no balancete. Isso daí é completamente automático, né? E olha que eu já tive situações de estar em um e não estar no outro, ter que reprocessar saldo, né, para o negócio subir. Mas assim, o que acontece no financeiro deveria estar dentro de uma razão contábil, mas não necessariamente acontece, dependendo da parametrização do sistema. O que acontece no razão contábil obrigatoriamente tem que refletir num balancete contábil, né? As coisas são basicamente aí interligadas. Então, para controle de contas a receber, o princípio geralmente aceito de análise é uma posição analítica que mostre aí, principalmente por data, né, o aging list, o vencimento. A outra ponta é os adiantamentos, né, adiantamento a fornecedor. Como funciona o controle de conciliação contábil de um adiantamento a fornecedor? Que você pode estar aí com um saldo parado em adiantamento a fornecedor que você não deveria, que já poderia ter sido baixado, né?
O adiantamento a fornecedor, para você fazer uma conciliação bacana, você precisa aí de um relatório analítico que venha do financeiro, né, que é onde sai a grana. Se você conseguir alinhar com o financeiro, colocar por linha uma explicação de quando aquele saldo vai ter uma nota fiscal emitida, né, ou um documento suporte emitido, é melhor ainda. Então, a posição analítica que venha do seu departamento financeiro, com explicações linha a linha do que está sendo pago, porque muitas vezes você pega no Razão Contábil e não tem uma descrição exata do que você está fazendo, de qual fornecedor que é, né? Então, dependendo do banco que você pagou, vem ali alguns códigos que você não consegue nem identificar direito. Vem tipo pagamento a fornecedor, dependendo da parametrização do sistema. Você não consegue colocar uma descrição. Por isso que é interessante ter um relatório suporte do departamento que efetuou o pagamento com a explicação do que está sendo pago e qual o código do fornecedor. Aí você já vai ter mais ou menos uma ideia do que foi pago e se de fato é um adiantamento a fornecedor, porque a contabilidade tem o poder de barrar isso, né, de registrar isso de uma maneira diferente. Então a pergunta que tem que ser feita num processo de adiantamento a fornecedor: está sendo adiantado o fornecedor, né? Beleza, o financeiro fez o estudo, vale a pena fazer esse adiantamento? Tranquilo. Quando vai ser emitida a nota fiscal para esse fornecedor? Porque a contabilidade só vai baixar aquele saldo de adiantamento a fornecedor quando tiver uma emissão de nota fiscal. Ou seja, você fica esperando emitir a nota fiscal. Então, emitiu a nota fiscal, reconheceu uma despesa, logo você tem que estar com um processo muito bem amarrado, por isso que é bacana ter um relatório analítico. Você pega, né, essa nota fiscal que foi emitida e baixa aí o seu adiantamento a fornecedor reconhecendo a despesa. Então, o controle de conciliação geralmente aceitável aí no mundo contábil para adiantamento a fornecedor é esse. Do outro lado tem os depósitos judiciais, né? Como que você concilia uma conta de depósito judicial? Novamente, você precisa de um relatório analítico que venha principalmente do seu departamento jurídico, né? Então as duas áreas têm que andar completamente juntas, né? A contabilidade e o departamento jurídico. Você tem os extratos, né? Os extratos da Caixa Econômica Federal que mostram todos os saldos de depósito judicial, né? E com os extratos, mais um relatório lá do seu jurídico, você consegue anexar no seu book de conciliação das contas de depósito judicial e assinar embaixo o saldo que você tem na sua contabilidade. Esse é o controle, então, para conciliação de depósitos judiciais. Relatório do jurídico, mais os extratos de depósito judicial e você faz o seu book. Outro grupo, a outra rúbrica é investimentos, né? Para investimentos, é bem bacana você ter um mapa de equivalência patrimonial, um mapa de investimentos, onde você tenha todas as empresas, né? Percentual aí de equivalência que você aplica nas empresas, ou os investimentos que você tem aí avaliado por método de custo, enfim, você tem um mapa e você anexa esse mapa no seu book de conciliação contábil do grupo de investimentos. Imobilizado intangível. Imobilizado intangível é um mundo completamente à parte, porque dependendo da empresa esse saldo é muito grande. Então aqui o controle geralmente aceita você ter um quadro do imobilizado, um mapa, posição valorizada, como dizem algumas empresas, né? Um relatório analítico, percebem que o relatório analítico ele está em tudo? Um relatório analítico para o imobilizado é exatamente um relatório onde mostra tudo que está sendo comprado, está entrando no CAPEX da empresa no mês, o valor, a taxa de depreciação, o ano, né, em quantos anos aquilo vai durar, né, e o valor da depreciação acumulada, quanto que está acumulando de depreciação, né? Então, no controle de conciliação contábil de um imobilizado, você faz dessa maneira. Do intangível a mesma coisa, né? O contrato daquela, se possível, né, dependendo do tamanho da empresa, se ela for pequena, ela consegue anexar até as notas fiscais no book de conciliação. Mas aqui para uma empresa muito grande, basta aí uma posição analítica, né, uma posição valorizada, e você consegue fazer um controle bacana. Tudo que está sendo comprado, com as taxas tudo certinho, qualquer pessoa que te pedir, você consegue entregar um relatório analítico. Então aqui para o ativo, peguei algumas rúbricas, as principais, e essa é a dica que eu dou aí, uma dica que empresas de grande porte, de capital aberto, utilizam no mercado.
são aceitos por auditoria. Então, o auditor chegou do seu lado, pediu um relatório analítico que bata com o que você está colocando na sua contabilidade, você já vai ter isso num controle bem bacana, em curto espaço de tempo, sem estagnar muito a sua equipe, né? Tentando fazer as coisas em cima da hora num fechamento de trimestre, num fechamento contábil, beleza? Já no passivo, no grupo do passivo, também temos aí algumas maneiras de conciliar, colocando aqui algumas rúbricas importantes, né? Fornecedores. Fornecedores utilizando a mesma lógica aplicada no contas a receber. Então, você pede para o seu departamento financeiro te mandar um relatório analítico, né, de tudo que eles têm a pagar ali. Se tiver data de vencimento, melhor ainda, porque você vai ter aí um age list basicamente pronto já, né? Então, o relatório analítico do departamento financeiro, com aí as datas de pagamento, você consegue fechar aí uma conciliação de fornecedores. Dentro de fornecedores, pode ter aí nota de débito a pagar, por exemplo, né? Então, dependendo do tamanho da empresa, você consegue até pegar algumas cópias de nota, né, para fazer ali um pequeno teste de amostragem para ver se está fazendo sentido, né? Existem departamentos de contabilidades em algumas empresas que conseguem pegar fraudes no processo financeiro, entendeu? Em processo de reembolso de despesa e algumas paradas do tipo. Então, é muito importante você sempre pedir relatórios analíticos, né? Para você fechar o seu book, a sua capinha de conciliação e você aí ter um negócio bem controlado, né? Que qualquer pessoa leiga que pegar o seu book vai conseguir entender o que está acontecendo, né? Não necessariamente apenas aí o pessoal de dentro da contabilidade, né? Então tem que deixar o negócio mais fácil possível aí. Obrigações tributárias, né? Obrigações tributárias você consegue pegar ali o relatório com o seu departamento fiscal, onde mostra, né, tudo que a empresa tem a pagar de impostos. Dependendo da empresa, o pessoal costuma até pegar cópia de DARF, né? Para anexar todas as cópias de DARF, o PDF, fazer o book ali com o valor final das DARFs, né? Tô dando a DARF aqui como exemplo, né? Mas uma guia de pagamento de ISS também, o pessoal aí que gosta de fazer esse controle bem bacana, consegue anexar nas rúbricas de conciliação de obrigações tributárias, né? Eu gostava de pegar aí o relatório, suporte do departamento fiscal, né? Então eu pedia para o fiscal me passar uma relação analítica, né? Principalmente em PDF, com o logotipo da empresa. Se tivesse assinatura aí do responsável pela área fiscal, seria melhor ainda. E em algumas empresas eu também pedia os DARFs, né, as guias de pagamento. Eu anexava toda a minha capa de conciliação contábil, onde eu mostrava apenas saldos aí a crédito, né, saldos a serem pagos, uma conciliação limpa, né. E obrigações trabalhistas. Aqui é o controle da folha de pagamento. Folha de pagamento é um negócio que é completamente à parte, né? É um negócio muito subjetivo e não são todas as pessoas que têm a facilidade de lidar aí com uma conciliação de folha de pagamento. Existem empresas que nem fazem conciliação de folha de pagamento, né? Uma boa conciliação de folha de pagamento exige que o departamento de contabilidade tenha uma boa relação com o departamento um departamento pessoal, né? Para fazer a conciliação contábil, né, então você precisa de eventos, né, ter um mapa de eventos, um mapa de verbas, não sei como que a empresa de vocês chamam isso, um mapa de eventos, ou seja, um depara de tudo que o departamento pessoal fez, você conseguir refletir isso perfeitamente dentro da contabilidade. Por exemplo, rúbricas de pagamentos de férias, né, então, ou rúbricas de provisões de férias. O departamento pessoal vai lançando no sistema mensalmente um 12avos em relação às férias daquele funcionário. Normalmente eles têm alguns códigos lá que eles controlam dentro do departamento pessoal. Então você pede o relatório que tem esses códigos e normalmente dentro desses códigos tem uma conta contábil atrelada. Então aquele tipo de evento que o departamento pessoal fez registra dentro de um razão contábil. Por isso que eu falo aqui que é importante você ter um relatório analítico. Você pede para o seu DP um relatório analítico que mostre as verbas e os eventos do departamento pessoal. Você faz um depara com as suas contas contábeis e você analisa se tudo aquilo que o departamento fiscal está fazendo registrou dentro da contabilidade. Folha de pagamento é um negócio muito interessante porque pode acontecer diversos erros.
eu gostava de pegar ali todas as guias de pagamento, né, as GPS da vida, os DARFs de imposto de renda lá pago lá pelo departamento pessoal, e eu batia aquilo com o que estava baixando da minha contabilidade. Então, o que estava sendo provisionado eu pegava via o relatório, né, analítico que eles me mandavam, não tinha nome de funcionário, não tinha, né? Algumas empresas eu trabalhei, eles colocavam apenas a matrícula do funcionário, né? Teve empresas que eu trabalhei que mostrava para a contabilidade o nome de cada funcionário e o salário, né? Eu não concordo muito com isso, mas enfim. Eu pegava um relatório que mostrava, por exemplo, por cento de custo, né? Quanto foi pago, né? Qual foi a provisão de salário, qual foi o custo daquele profissional. Isso por escala de eventos dentro de um mês. Eu analisava quais eram as contas contábeis que deveria entrar aquele tipo de evento e eu olhava na minha contabilidade para ver se aquilo de fato aconteceu. Então era essa conciliação de folha, uma conciliação de folha aceita pelo mercado contábil por uma empresa de auditoria, né? Mais as guias de pagamento. Então, para obrigações trabalhistas, esse é o controle bacana. O outro ponto também, para finalização, endividamentos, colocando ali obrigações de aquisições de empresa ou arrendamento financeiro, enfim, né? Empréstimos, por exemplo. É importante vocês receberem de um departamento financeiro, de um departamento de tesouraria também, um relatório suporte ou ser disponibilizado via sistema, no SAP, por exemplo, né, que tem essas facilidades, que você consiga pegar exatamente qual foi a parcela paga pelo seu departamento financeiro naquele mês, com a divisão de juros, né, qual foi os juros pagos no período. Não podemos esquecer que também tem juros incorridos no período, né, que você deve provisionar, vai para sua despesa, né. Então, em uma ponta você baixa o seu passivo com aquilo que de fato foi pago, né, tirando aí o principal do que de fato foi pago via juros, mais os juros incorridos no período que deve impactar seu resultado. Num bom relatório que vem do financeiro, você consegue separar exatamente isso. Então você pega esse relatório, né, ou se você mesmo conseguir ter acesso a tirar do seu sistema integrado aí, você que é da contabilidade, você anexa isso à sua conciliação de endividamento, né? Então você vai ter exatamente um fluxo de pagamento, quanto que foi pago no mês em relação àquilo que você tinha provisionado na sua contabilidade, quanto que falta pagar e a quebra em fluxo de amortização. Então isso é um controle geralmente aceito aí